paz do Senhor. Hoje o Senhor colocou no meu coração para mim comentar um pouquinho aqui em Mateus 25, que fala sobre a parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Sabemos a história que o arrebatamento, a promessa do Senhor Jesus para nós, ela pode ocorrer de duas formas. Através da morte, eu sempre estou comentando, né? A partir da hora que a gente morre, nós, os salvos, vamos direto para o paraíso, ficamos aguardando o momento do arrebatamento, mas já no paraíso. Aí diz a Bíblia que aqueles que estiverem mortos, que forem salvos, ressuscitarão primeiro. E depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados, mas encontraremos todos juntos nos ares. Entendeu? Mas aqui o Senhor Jesus colocou essa parábola muito interessante, sobre 10 virgens. E ele diz que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que tomando suas lâmpadas saiu ao encontro do esposo. Aí o Senhor aqui explica que tinha 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. E de repente o noivo custou e todas adormeceram. Mas de repente alguém gritou: vem o noivo, sai-lhes ao encontro. E aí todo mundo pegou as lamparinas. E aquelas noivas aquelas virgens que não tinha azeite na vasilha, não tinha levado reserva, não tinha reserva. Quando pegou a lamparina que acendeu, o foguinho estava pequeno, não tinha, ia se acabar rapidão. Aí pediu emprestado para as outras. As prudentes, muito sábias, disse: não, vai aos mercados e compra, senão acaba para vocês e acaba para nós, né? E nisso elas foram com o esposo e fechou-se a porta. E as loucas chegaram rapidamente com o azeite, foram mesmo comprar, mas quando chegou à porta já estava fechada. E é aqui que Jesus quis chamar a nossa atenção, quis chamar a atenção dos discípulos e da igreja ainda hoje, que temos que estar atentos, irmãos. Temos que estar atentos, temos que ter em nossas vidas azeite, temos que ter em nossas vidas comunhão com os céus, constantemente, não dá tempo vacilar. Porque a Bíblia diz que como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. As pessoas iam estar casando, comendo, festejando, entendeu? E a hora que menos espera, fechou-se a porta da arca. Foi assim no tempo de Noé. Ninguém acreditou que ia vir dilúvio. Até porque não chovia, ninguém conhecia esse fator lindo da natureza, né? Mas veio o anjo e trancou a porta. Quando eles gritaram: Noé, abre-nos as portas, quando viu que a água começou a subir com a grande embarcação, que era a arca. Mas não era Noé que estava com a chave, o anjo do Senhor havia fechado e levado a chave. Então, irmãos, da mesma forma, o arrebatamento não é por força humana, não é o nosso pastor, não é nós que vamos fazer, mas é um rapto do Espírito,
Ele vai vir, vai raptar a igreja da terra. Os escolhidos, que nem diz a palavra, né? Então, temos que estar atento, temos que valorizar, temos que investir na nossa vida espiritual. É por isso que eu sempre falo, não vamos ficar só preocupados com esta vida. Porque senão, a gente morre, que de repente você vai para o paraíso, e daí? Se você morrer sem poder ir para o paraíso, você vai para o Hades. Você vai ficar na sala para esperar o arrebatamento, só para ressuscitar para o tormento eterno. Misericórdia. Então, irmãos, temos que estar atento. Podemos morrer, que aí já foi o nosso momento, ou podemos ser pego de surpresa pelo Senhor no arrebatamento da igreja. Que ninguém sabe a hora, ninguém, nem Jesus, nem os anjos. Diz a Bíblia que somente o Pai, só Deus Pai que sabe, irmãos. A hora que Ele disser, vai, já está tudo preparado. Pelos sinais dá para saber. Os anjos tocam a trombeta e Jesus vem e o Espírito Santo leva a igreja. Numa pressa só, no abrir e fechar de olhos. Quando você perceber, quem estava do seu lado, que estava preparado, subiu. Que Deus nos guarde, né, irmãos? Que todos nós possamos subir no arrebatamento. Porque vai ser um desespero muito grande nesta terra, muito grande. Eu quero ler aqui, quando Jesus fala sobre o juízo final, ele diz que assim, ó. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos, olha que lindo, irmãos. Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Interessante, né? Deus, ele já tinha realmente todo esse plano encantador, tudo, esse projeto esperando, já estava preparado, esse reino, desde que ele nos criou, tá? Aí o Senhor prossegue aqui, ó. Eu vou repetir o 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? Eles não estavam entendendo. Então Jesus respondeu e disse: e respondendo o rei lhe dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes pequeninos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não deste de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestiste, enfermo e na prisão e não me visitaste. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, ou estrangeiro, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Então lhe responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Está aqui a lição, a regra, irmãos. Essa é a regra. Tem que ter fé e obras para chegar lá, tá? Tem que crer no Senhor Jesus Cristo para ser salvo, mas também tem que viver a palavra, que é as obras, que são os mandamentos, o amor ao próximo. Quem ama sempre serve, quem ama sempre dá a mão. Não deixa o seu coração ser mau, ter chance de ajudar alguém, poder estender a mão. A Bíblia diz
que tudo que vier à mão para fazer, se a gente não fizer, a gente está pecando. Faça a seu tempo tudo que for possível para ajudar alguém. Com sabedoria. Eu sei que os dias são maus, né? Não está dando para colocar pessoas dentro da nossa casa, qualquer um, está perigoso. Mas vamos dar a mão de uma outra forma. Divide o seu pão, divide o seu dinheiro, leva lá onde está a pessoa, faz alguma coisa. Deus vai te dar sabedoria. Como ajudar? Amém? São essas palavras que o Senhor colocou no meu coração e eu não tinha como deixar de falar, irmãos. Que o Senhor fale grandemente em vossos corações aquilo que eu não dei conta de transmitir. Fiquemos todos com Deus.